Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos a mais um vídeo neste humilde canal. E hoje, dica de quadrinho. Um quadrinho muito interessante, com muito conteúdo e que eu li recentemente e quero trazer aqui para o canal e recomendar para vocês. Estou falando de É um Pássaro, 3 pontinhos. Quadrinho escrito por Steven T. Seagal e Ted Christensen. Lançado aqui no Brasil pela editora New Pop. Esse quadrinho ele já tem mais de uma década. Ele é de 2013. Eu acho que é de 2013. Eu não achei a data aqui, mas eu tenho quase certeza que é de 2013. Lá fora saiu pelo selo Vértigo, o antigo selo Vértigo da DC Comics. Hoje a DC Comics não usa mais selo Vértigo. Eles mudaram o nome para selo Black Label. É uma mudança que eu não gostei. Não que o Black Label seja ruim, tem histórias muito boas, mas não tinha por que mudar o nome. E mesmo o Black Label ainda tendo histórias muito boas, o selo Vértigo ainda assim é infinitamente melhor. Mas falando desse quadrinho, é um pássaro, 3 pontinhos. Tá, você sabe que é da DC Comics e que é da antiga Vertigo, que pertence a DC Comics. Tá, então você tem a ver com super-herói, né? Ou com algum personagem da DC. Sim e não. Esse quadrinho é um quadrinho do Superman, mas que o protagonista não é o Superman. Isso que é o mais interessante, né? Cara, o selo Vértigo, é como eu falei, o selo Vértigo é uma coisa extraordinária. Era quase um selo de qualidade, assim. O Black Label, que é o que substituiu o selo Vértigo, é bacana. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não acho tão grandes coisas assim. Isso aqui saiu pelo selo Vértigo, acho que lá em 2013, como eu falei. E conta a história de um escritor. Esse aqui da capa. Esse escritor começa o quadrinho, ele e o irmão dele, crianças. E no hospital, porque a avó dele está morrendo de uma doença, doença de Huntington. Isso, Huntington. É difícil de pronunciar esse negócio. Doença de Huntington, a avó deles. E eles estão criança no hospital. E criança dentro de hospital é uma coisa que não combina, não é mesmo? E aí o pai dos garotos chega com uma cara de poucos amigos e larga para os moleques um gibi do Superman. Um só para os dois. Pois, né? Chegou e disse, ó, só tinha esse aqui, vocês dividem. Só faltou mandar os moleques ficar de castigo por não fazer nada, assim. É típico, né? Típico de... Enfim. Essa relação dele com o pai dele é muito interessante, que ela vai se resolver no final do quadrinho, né? Muito boa. E aí, o que acontece? O protagonista, ele fica traumatizado pela situação, né? O gibi do Superman, o personagem Superman, somado à morte da avó dele naquele momento, causa um trauma nele. Não no irmão dele, pelo menos o quadrinho não deixa explícito que o irmão dele ficou mal também. Não é explícito isso, mas ele ficou com essa coisa de tipo não gostar de quadrinhos, preferir livros, não gostar de histórias de quadrinhos, muito menos do Superman, porque ficou esse trauma na vida dele. Somado a isso, o medo dessa doença, que é uma doença genética, e para mais pessoas da família dele, para o pai dele, para o irmão dele, para ele mesmo. Então tem esse medo, tem esse trauma. E o que acontece? Ele é
convidado, quase intimado pela DC Comics para escrever o próximo quadrinho do Superman. E o agente dele fala, cara, essa é a oportunidade da tua vida. Tipo, eu vou te dar um tempo para pensar, mas tu não pode dizer não. Tá ligado? E então a gente tem esse personagem, esse protagonista, esse escritor, tendo que enfrentar o trauma dele ao longo do quadrinho e, ao mesmo tempo, tentando inventar desculpas para não escrever o personagem, né? E cara, isso é muito bacana. É uma história muito diferentona. A arte, como vocês podem ver, é uma arte muito diferente também. O texto é diferente, a arte é diferente, mas não é um diferente que me incomoda, sabe? É um diferente que eu acho legal, que eu acho ousado, né? Você falar de trauma, falar de depressão. O protagonista, ao longo do quadrinho inteiro, ele é um cara cabisbaixo, ele é um cara triste, é um cara sério, deprimido mesmo. A cada página que eu folhava, eu falava pra mim mesmo, esse cara tem que procurar um terapeuta, esse cara tem que ir num psiquiatra, esse cara precisa de ajuda, né? E ele não consegue se relacionar muito bem com as pessoas, porque ele não consegue se relacionar bem com o irmão, ele não consegue se relacionar bem com o pai, ele não consegue se relacionar bem com o agente dele que quer que ele escreva a história do Superman, ele não consegue se relacionar bem com a esposa que quer o bem dele, mas percebe que ele não tá bem psicologicamente. E cada capítulo, eu não lembro se são em todos os capítulos, mas cada capítulo tem ele imaginando alguma coisa que ele poderia escrever sobre o Superman e alguma desculpa para poder dizer para ele, para dizer para as outras pessoas, não vai dar e tal, né? Porque por isso, mas a real é que ele sabe por que não vai dar, né? Só que ele não quer contar para ninguém. Então é um quadrinho muito interessante a respeito disso. É claro que tem referências ao homem e super-homem de Nietzsche. Então os Nietzscheanos aí vão ficar contentes ao ler esse quadrinho, né? Tanto o escritor, que é o Steven T. Seagal, e o desenhista, o Ted Christensen, eu não conhecia esses caras. Pelo menos eu não lembrava de nada deles. Mas, olha, esse quadrinho, os caras mandam muito bem. Mas mandam muito bem. E é um quadrinho bem diferente. Assim, não é um quadrinho para se ler rápido, numa tacada só. Não, é um quadrinho que tem mais texto do que o habitual. É um quadrinho que faz pensar um pouco sobre a vida. Tem um final otimista que eu gostei. Eu acho que casou bem com a situação do protagonista estava vivendo. É um final esperançoso, né? Da mesma maneira como o Superman é um personagem esperançoso também. Então eu gostei do final do quadrinho. A minha única crítica a essa edição da New Pop é que, como vocês podem ver aqui em cima, tem folha soltando. Quadrinho padrão New Pop dos anos da década passada, né? Quando os quadrinhos não
eles eram colados, né? As páginas eram coladas, aí o que acontece? A cola seca e solta, né? Acredito que seja para ficar mais barato. Mas aí o problema é esse, o problema é que, cara, esse é o problema de você não ter um bom trabalho editorial de alta qualidade, é esse. Você abre e começa a soltar folha. Olha, tipo, eu li, e assim, foi na minha foi na minha primeira leitura, primeira folhada já começou assim, ó, começou a soltar a página ali. Então, essa é a minha crítica à edição. É, né, então, assim, né, é aquela coisa. Beleza, eu gosto de comprar quadrinho barato, mas eu gosto ainda mais de que o quadrinho venha com um mínimo de qualidade editorial. Né? Hoje a própria New Pop e as outras editoras já não cometem mais esse erro. Né? Felizmente. Bom, enfim, fica aqui a minha dica para esse quadrinho sensacional, muito bonito. É um quadrinho que serve como uma bela reflexão e também uma bela homenagem aos quadrinhos, não só aos quadrinhos do Superman, mas aos quadrinhos de uma maneira geral, né? Então fica aqui minha dica, se você encontrar aí pelos sebos, pela Amazon ou qualquer outro lugar aí, encontrar por um preço bacana, vale muito a pena. Tá? Esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir, um forte abraço e até mais.